Faça um bom dia! Tudo bem com você? Como é que você está? Vamos agradecer a Deus por esse dia maravilhoso que Ele nos concedeu viver mais um dia com a sua glória, né? Com o seu poder. Senhor, eu te agradeço por esse dia maravilhoso. Ativa em mim, ativa em nós, a nossa identidade de filhos, de filha, para que nós possamos realmente viver o nosso propósito, aquele propósito que o Senhor tem para a nossa vida, que o Senhor destinou a cada um de nós, o nosso propósito, para que a gente possa servir, né, as pessoas, servir a cada um dos nossos irmãos, vivendo o principal, né, a principal motivo, né, de nós estarmos aqui, de nós sermos escolhidos, de nós sermos filhos, é para vivermos para Ti e vivermos para o próximo, para nós e para o próximo. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que a gente possa, com a Tua palavra, né, conhecer cada vez mais a Tua palavra, vivenciá-la e colocar em prática na nossa vida, para que nós possamos merecer, né, sermos merecedores do reino que Jesus veio anunciar aqui e deu a sua vida para nos salvar, para nos para que nós possamos reinar com Ele, né? Esse Deus maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, nosso Senhor, né? E nosso grande amigo. Esse é um amigo verdadeiro que nos deu a vida, mesmo sem a gente não merecer, né? A sua graça nos alcançou. Mesmo antes da gente ter nascido, Jesus já tinha se entregado por mim e por você na cruz do madeiro. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nos fortaleça. Não nos deixe desviar do nosso propósito. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todos os males. Afasta de nós todos os males. E nos dê força hoje e sempre. Amém. E hoje nós vamos começar, né, iniciar o capítulo 15 da sabedoria. A sabedoria tem 19 capítulos. Nós estamos no capítulo, começando o capítulo 15. Então, só para a gente retomar um pouquinho, para a gente lembrar o que trata o livro da sabedoria, né? Porque nós estamos falando aí há alguns dias já sobre a idolatria, sobre deuses, né? Sobre imagens. E o que a gente vai ver aqui para a gente lembrar um pouquinho de sabedoria, né? O autor de sabedoria, o livro de sabedoria, ele foi escrito mais ou menos 50 anos antes de Cristo. O autor dele é um autor de Alexandria, né? Alexandria era um importante centro cultural e político, né, grego, né? E lógico, a gente sabe que a mitologia grega, né, tem os deuses, vários deuses que eles adoravam. E aí ele é formado, né, por uma população egípcia, grega e uma boa colônia de judeus, né? E o que esse autor está fazendo? Exatamente isso ele está fazendo, o quê? Uma retrospectiva para o povo lembrar do passado, lembrar do nosso Deus verdadeiro, que tirou vocês do Egito com mão forte. Então ele está lembrando, pode ver que então a sabedoria é a história, ele vai na história, ele vai nas escrituras, o autor, ele vai nas escrituras e através das escrituras ele vai fazer com que o povo volte ao seu Deus, ao nosso Deus. Por quê? Porque eles estavam tanto vivenciando os costumes, né, dos povos gregos e os deuses gregos, que eles estavam perdendo a essência de quem eles eram, do Deus da vida. E veja, Deus agindo nas pessoas para que façam com que as pessoas voltem e ajudem o povo a se libertar, porque eles estão se desviando do Deus verdadeiro, do Deus da vida.
Então muitos, eles às vezes eles eram perseguidos pela sua fé, né, os judeus, e pela fé e atropelados pela cultura judaica, pela cultura grega, né? Então eles estavam desviando dos costumes e da fé judaica. E aí então eles estavam o quê? Perdendo a identidade. Quando a gente perde a identidade de filhos, nós fazemos coisas erradas. Quando nós perdemos a nossa identidade, a nossa essência, então eu perco quem eu sou. Então, lembra quando a gente pergunta quem você é, né? Quem você é? Eu sou. Aí a pessoa vai falar assim, eu sou fulana de tal, eu sou médica, eu sou, né? Eu sou dentista, eu sou professora, eu sou bancária, eu sou doméstica. Não, você não é a sua profissão. Você está nessa profissão. Abençoada profissão, mas você não é essa profissão. Você é filho. Você é filha. Você é filho do Deus Altíssimo. Criado à imagem e semelhança. E é o único Deus que pode dar a vida, que pode nos fazer respirar, que pode nos fazer viver e encantar e ver essa natureza maravilhosa que Ele criou. É um único e verdadeiro Deus. Somente o nosso Deus é que nos dá a vida. É que nos dá tudo isso que nós vemos aí. É aquilo que nos que está escrito lá em Gênesis, né? Que Ele criou tudo para nós e depois Ele fez nós. A sua imagem e semelhança e fez do barro. Então veja, o autor está fazendo com que o povo acorde, desperte da vida que eles estão sendo influenciados, né? E para voltar a analisar, puxa, onde eu estou errando, onde eu estou me desviando para me voltar para o caminho do Pai. Então é isso que o autor está fazendo no livro de sabedoria. E hoje nós vamos ler o capítulo 15, até o capítulo 15, do capítulo 13, né? Acho que é do 12. Isso, do capítulo 12 até o 14, ele está falando muito pesado sobre idolatria, muito pesado sobre aqueles que fabricam a idolatria. Então, eles estão fazendo o quê? Eles estão fazendo uma visão, ele está fazendo, né? No livro de sabedoria, ele está escrevendo para fazer uma visão do que o povo está vivendo, mas ele está fazendo também uma leitura da Bíblia, né? Uma leitura Para quê? Para que as pessoas despertem, para que as pessoas acordem. E é isso que nós precisamos fazer, porque é isso que Deus pede para nós fazermos hoje, né? Para que as pessoas possam voltar, possam se despertar. Porque nós percebe que nós estamos vivendo num mundo onde parece que tudo está banalizado, tudo é normal, tudo é aceitável, tudo pode. Então a gente vai se baseando em quê? Para tudo pode, para tudo, né? Tá tudo normal. Não é tudo normal. Nós estamos desviando do caminho do Senhor. E aí a gente vai o quê? Através das redes sociais, dos meios de comunicação, a gente vai muitas vezes levando esses, né? As coisas que poderiam ser boas estão trabalhando para o mal. E o mal vai infiltrando, penetrando sutilmente, e tudo parece que fica normal. Muitas pessoas hoje nem tanto mais, mas né, a televisão hoje não é tanta influência, mas o celular e a internet hoje ocupou o lugar da televisão. Mas a gente vê muitos divórcios acontecendo, muitas separações acontecendo, porque, como Jesus dizia, pela dureza dos seus corações, ou seja, o seu coração está duro. Quando o seu coração está duro, o que tem dentro dele? Ódio, rancor, raiva. E não tem, então, se tem ódio, rancor, raiva, não tem espaço para o amor, não tem espaço para o perdão. E é onde acontece o quê? Um não pode olhar mais para a cara do outro, que não consegue conviver, então o melhor é separar. E aí os meios de comunicação vai pregando o quê? Porque é normal você separar. Para que você vai ficar vivendo uma vida, né, que insuportável, sendo que você é livre, pode ir, né? Só que nós esquecemos que nós temos um Deus que preza a família, que preza o amor, que preza a união. É um Deus que Ele não quer
divisão, separação. Quantos males causa para uma família, causa para uns filhos, causa para a sociedade uma separação, um divórcio. Um crime, por exemplo, na sociedade. Quanto pesa? Você já parou para pensar quanto pesa uma pessoa ser mantida presa numa prisão? Quanto pesa para o Estado? Quanto pesa para o país? Quanto pesa no teu bolso, porque você paga imposto para o país poder manter esses presos na cadeia? Por quê? Porque estamos nos desviando do Deus da vida. Se cadeia é morte, se separação é morte, se pecado traz a morte, então nós estamos desviando do Deus da vida. Porque o nosso Deus é o Deus da vida. Então tudo que gera morte não é coisa de Deus. Por isso que Jesus dizia, meu reino não é deste mundo. Porque nesse mundo jaz o maligno. Mas é neste mundo que nós precisamos fazer com que o reino de Deus já se estabeleça aqui, hoje e agora. E para isso nós precisamos o quê? Ler a Bíblia. Ler a Bíblia, para que a gente possa ouvir a voz de Deus e praticar tudo aquilo que Ele nos ensina a praticar através da Bíblia. E através da Bíblia nós descobrimos quem nós somos, a nossa identidade. Nós somos filhos, reinantes. Temos que reinar com Cristo, porque se Ele diz que meu reino não é desse mundo, é porque Ele tem um reino. E se esse reino dele não é desse mundo, como Ele disse, porque esse mundo é um mundo mau e Ele não é um reino mau, nós precisamos fazer o quê? Ser diferentes, ser separados, né, neste mundo. Sermos santos para poder um dia reinar com Ele. Então, continuando lá, nós estávamos vendo, né, na sabedoria. Então, eu quis só fazer lembrar novamente, né, que o livro da sabedoria foi escrito, então, 50 anos antes de Cristo. O autor era um judeu da Alexandria, está fazendo isso o quê? Para poder despertar, acordar as pessoas que estão se desviando do Deus da vida. E aí ele está falando sobre idolatria, que nós vamos vendo, né? E aí nós vamos comparando com os dias de hoje, com a nossa vida de hoje, que é praticamente, nós estamos... Se o mundo estivesse tão bom, não teria tantas coisas ruins que nós vemos acontecer. Mas nós não podemos deixar de ver que tem muitas coisas boas também acontecendo, né? Assim como o inimigo, ele vai sutilmente tomando conta, mas Deus também vai orientando, chamando pessoas, despertando os profetas, despertando pessoas, pastores, né? Padres, para que façam o quê? Que o povo volte para o Deus da vida, né? E reconheça o verdadeiro autor da vida. E nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que anunciar também, porque foi para isso que nós viemos. Esse é o nosso propósito. Levar, né? Plantar para que Deus possa colher os frutos que nós plantamos. E aí nós vamos para o capítulo 15, então. Vamos lá? Capítulo 15. Tu, porém, nosso Deus, és bom e fiel. Até então ele estava falando dos ídolos, dos deuses, dos falsos deuses. Agora ele está falando do Deus da vida. Tu, porém, nosso Deus, és bom e fiel. És paciente e governas tudo com misericórdia. Mesmo pecando, nós somos teus e conhecemos o teu poder. Sabendo que pertencemos a ti, não pecaremos mais. Olha que lindo. Quando nós temos conhecimento desse pertencimento, ou seja, eu estou em Cristo, eu estou em Deus, eu estou em Cristo, Cristo está em mim, então nós temos o pertencimento. Nós estamos unidos a essa videira, né? Que o Pai é o tronco, Cristo é a cabeça, né? E nós somos os seus membros. Então nós pertencemos, nós sabemos quem somos, nós recuperamos a nossa identidade. A partir do momento que eu descubro quem eu sou, eu tenho consciência de quem eu sou, que eu sou filha de Deus, muito amada e escolhida por Ele, mesmo antes de eu ter nascido. Ele já me chamou pelo nome.
Então, quando eu tenho essa consciência, nós voltamos para Ele e procuramos não pecar mais. Então, por que ele está falando isso, o autor está falando isso? Porque se o povo estava desviando, agora vocês já pertencem a Deus, então vocês não vão pecar mais. E pode voltar para Ele, que mesmo pecando, ele fala, ó, nós somos Deus. É lindo aquela série, né, do The Chosen, quando Jesus encontra Maria Madalena e ele fala, você é minha. Né? É muito lindo, é muito lindo. Muito embora não tenha assim, exatamente nesses termos na passagem da Bíblia, mas nós sabemos que para ele salvar ela e libertar ela dos demônios, né? É porque ele queria que ela entendesse que o quê? Você é minha. Você não é do inimigo. Você é minha. E assim ele diz para mim, ele diz para você. Você é meu. Você, olha, você aí, Maria. Você, Geise. Você, Paulo. Você, Gustavo. Você, Fátima. Você, Renata. Você é minha. Você é meu. Né? Você, Raíra. Você, Raoni. E aqui estou falando todas as pessoas do meu convívio. Mas você aí que está assistindo, você, Osana, Deus mandou te dizer que Ele te ama muito, né? Deus mandou te falar que tudo vai passar. Então, veja, mesmo pecando, nós somos Deus e conhecemos o teu poder. Veja, sabendo então que pertencemos a ti, não pecaremos mais. A justiça perfeita está em conhecer a ti e conhecer que o teu poder é a raiz da imortalidade. Assim como ele falava nos outros capítulos que os deuses falsos, pagãos, não têm vida, quanto mais a imortalidade, né? Então, quem tem a raiz da imortalidade? Quem tem esse poder da imortalidade? É só o nosso Deus. O nosso Deus é eterno, é imortal. E nós somos filhos. Veja, eu sempre digo que nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência terrena. Por quê? Porque essa vida terrena vai passar. Este corpo, essa matéria que Deus criou, vai ficar aqui. Mas nós somos eternos. Nós temos a vida eterna. Então nós temos corpo, mas temos alma e espírito. Por isso que a alma é que governa o corpo. Porque se o corpo que governa, você vai ficar aqui nessa terra e não vai ressuscitar com ele. Não podemos deixar o nosso corpo governar. Ou seja, não podemos deixar a vontade do corpo prevalecer na nossa vida. Por quê? Porque o corpo, ele trabalha contra o espírito. A alma e o corpo, um milita contra o outro. O espírito milita contra o corpo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que nós temos que fortalecer a nossa carne. E como nós fortalecemos a nossa carne? Quando a nossa alma está fortalecida, ela é que governa o nosso corpo. A nossa alma vê longe. Por isso que nós temos o ver e o despertar. O acordar, né? O despertar. É diferente um do outro. Porque um é do corpo, o outro é da alma. A alma é desperta. Desperta, ó tu que dormes. Nós precisamos despertar. Despertar não é acordar. Acordar é simplesmente abrir o olho, ver que você está vivo. Acordei mais um dia, mas despertar não. Despertar é quando eu conheço, eu sei quem eu sou filha do Deus Altíssimo, eu sou imagem e semelhança, e de hoje em diante, a minha alma que governa o meu corpo. E se meu corpo não quer fazer as coisas, não quer ir para uma academia, não quer se alimentar melhor, não quer... Veja que a gente está sempre achando um quê e sempre colocando um porquezinho, um quezinho, uma vírgula, para que a gente não faça as coisas que precisa ser feito. Porque o corpo está dominando a sua alma, então não deixe, porque a alma é que deve dominar o seu corpo.
porque é a alma que vai prevalecer eternamente. Então nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência terrena, uma experiência terrestre, onde nós temos que fazer o quê? Sermos conhecedores da palavra de Deus e vivenciando a palavra de Deus, para que um dia nós possamos estar junto com Ele na eternidade. Então, vou ler mais uns versículos só para a gente ir terminando. Então, veja. A justiça perfeita está em conhecer a Ti e conhecer o que o Teu poder é a raiz da imortalidade. Não nos extraviamos com a invenção humana de uma arte pervertida, nem com o trabalho estéril dos pintores que pintam suas imagens com várias cores. Elas despertam paixão dos insensatos que ficam entusiasmados com a forma inerte de uma imagem morta, uma imagem sem vida. Como que você vai adorar uma imagem sem vida, sendo que o nosso Deus é o Deus da vida? É aquele que é aquele que liberta, é aquele que nos dá o fôlego da vida, é aquele que nos dá a paz, é aquele que nos faz amar, nos faz sentir, nos faz, ouvir, nos faz ver essa maravilha que Ele criou. Esse é o nosso Deus, é um Deus vivo, não é morto. E não tem imagem, querido. Não tem imagem. Quer ver Deus? Olha para o espelho, você é a imagem dele. Aqueles que fazem, desejam e adoram os ídolos, aqueles que fazem os ídolos, desejam e adoram os ídolos, são amantes do mal e digno da esperança que os ídolos trazem. Que esperança que os ídolos podem trazer, gente? Que esperança um ídolo feito de barro. O oleiro, ele vai lá, ele molda um vaso e com o mesmo barro ele molda uma imagem. Você adora essa imagem? Pra quê? É a mesma coisa de você adorar um vaso. Ah, eu vou adorar um vaso porque é um vaso, mas então. Só a diferença é a forma como foi feita. Mas a essência é a mesma. Ou seja, a essência é morta. Foi criado de um barro que foi Deus que fez, a terra que fez o barro. Tudo é criação de Deus. Nosso Deus Não tem nada nesse mundo que você não pegue e fale assim, isso aqui é invenção minha. Não, você já pegou uma matéria que já existia. Nada se cria. Tudo está na natureza. É só você transformar. E é por isso que Paulo dizia, transformai-vos a vossa mente. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos com a vossa mente. E é isso aí. Amassando com fadiga a terra mole, claro, como eu estava dizendo, o oleiro modela para o nosso uso todo tipo de vaso. Com o mesmo barro, ele modela tanto os vasos que servem para o uso nobre, como também aqueles destinados para outros fins. O oleiro determina qual deverá ser o uso de cada um deles. Depois, dando-se a um esforço mal empregado com o mesmo barro, ele modela uma divindade falsa. O oleiro tinha pouco antes nascido da terra. Veja, nós viemos da terra. Nós somos da terra. E logo voltará para a terra de onde foi retirado. Nós todos. E então Deus lhe pedirá contas da vida que lhe tinha sido emprestada. Veja, nós estamos aqui, vivendo uma experiência terrena. É o que eu disse para vocês. Nós temos aqui emprestado. Nós não somos dessa terra. Nós somos para a vida eterna. Olha que lindo. Mas ele não se preocupa com o fato de ter vida breve e depois morrer. Ele não se preocupa. Pelo contrário, ele compete com os que moldam em ouro e prata, imita os que trabalham com bronze e se vangloria de fabricar coisas falsas. Olha isso. A mente dele é pura cinza, sua esperança é desprezível, é mais desprezível do que a terra, porque a terra é maravilha, Deus que fez. A sua vida vale menos do que o barro, porque não reconhece aquele que o modelou, que lhe infundiu alma ativa e lhe inspirou o sopro vital. Gente, maravilhoso, Sabedoria maravilhosa. Gente, eu me encanto. Olha, eu falo que a Bíblia é maravilhosa e cada vez que a gente vai lendo, a gente vai entendendo mais e ficando mais
apaixonado por esse Deus maravilhoso. Mas não esqueçam, para a gente ficar apaixonado por esse Deus, nós temos que estar apaixonados uns pelos outros, amar uns aos outros, como Ele nos amou, e levar esse Deus maravilhoso, apaixonante, a todos aqueles que nós encontrarmos no caminho. Fique com Deus, beijo no seu coração, uma boa quarta-feira.